verso 11. Romanos 6, verso de 1 até o verso 11. O texto diz assim, todo mundo que achou diz, achei, pastor. Isso, olha assim. A minha linguagem está um pouco diferente, não tem importância você ler junto comigo aí. O texto diz assim, portanto, o que vamos dizer? Né? Será que devemos continuar vivendo no pecado para que a graça de Deus aumente ainda mais? Versículo 2, é claro que não. Nós já morremos para o pecado, então como podemos continuar vivendo nele? Com certeza vocês sabem que quando fomos batizados para ficarmos unidos com Cristo Jesus, fomos batizados para ficarmos unidos também com a sua morte. Assim, quando fomos batizados, fomos sepultados com Ele por termos morrido junto com Ele. E isso para que, assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Pois se fomos unidos com Ele por uma morte igual a dele, assim também seremos unidos com Ele por uma ressurreição igual a dele. Pois sabemos que a nossa velha natureza pecadora já foi morta com Cristo na cruz, a fim de que o nosso eu pecador, fosse morto, e assim não sejamos mais escravos do pecado. Versículo 7. Pois quem morre fica livre do poder do pecado. Se já morremos com Cristo, cremos que também vivemos com Ele. Sabemos que Cristo foi ressuscitado e nunca mais morrerá, pois a morte não tem mais poder sobre Ele. A sua morte foi uma morte para o pecado e valeu de uma vez por todas. E a vida que Ele vive agora é uma vida para Deus. Assim também vocês devem se considerar mortos para o pecado, mas para estarem unidos com Cristo Jesus, devem considerar-se vivos para Deus. Olha para quem está do seu lado e diz, eu estou morto para o pecado, e eu estou vivinho para Deus. E você está também? Senhor, nós damos graça por essa palavra maravilhosa e te pedimos, a Deus, que a tua unção, a tua graça, a tua proteção e o teu Espírito, ó Pai, que já nos falou através desse texto, continue agindo nessa noite, em nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar, em nome de Jesus. Amém. Aqui nos Estados Unidos existem aquelas igrejas que, principalmente as igrejas episcopais, né, e as igrejas também anglicanas, elas normalmente têm a igreja e no fundo tem um cemitério. Já viram isso? As igrejas aqui têm um cemitério, né? Tem gente que diz bem assim, pastor, eu não quero de jeito nenhum estar enterrado no cemitério da igreja, né? Imagina fazer um cemitério aqui no campo de futebol, né? E colocar ali, não, misericórdia. Não, mas aqui é comum na América. Mas normalmente essas igrejas, o que elas fazem é o seguinte, elas enterram ali naqueles cemitérios que são no fundo da igreja, as pessoas que elas consideram, mais trabalhadoras na igreja, né? Às vezes a pessoa que dá um pouco mais de oferta, às vezes a pessoa que doou a propriedade, às vezes normalmente o pastor da igreja. Então eles têm normalmente em outras palavras, é uma pequena elite que pode enterrar lá, né? Qualquer um não, né, Jesus? Então, não sei se você vai lá, não, Jesus, nem eu, né? Mas eu não sei se eu criar esse cemitério aí atrás da igreja, não. Mas acontece aqui nos Estados Unidos, tinha um casal de limpadores da igreja, eles limpavam a igreja, trabalhavam na igreja, e eles tinham um sonho. A mulher daquele faxineiro, que também era faxineira, ela tinha um sonho. Quando ela morresse, ela queria ser enterrada no cemitério da igreja, né? Nem assim, cada um tem um sonho, né? Tem gente que quer ter um Brastemp, tem gente que quer ter um carro novo. O sonho dela era, quando ela morresse, ser enterrada no cemitério da igreja, para poder estar junto com o trabalho da igreja. Limpava a igreja de manhã, de tarde, de noite, deixava tudo arrumadinho. Por que não ficar enterrada aí o resto da vida, né? Acontece que essa mulher realmente morreu. E aí o marido dela foi lá para o pastor da igreja, né, o ministro da igreja, e disse, olha, a minha esposa tinha um desejo grande dela, ele disse para ela, Rafael, é que ela fosse enterrada aqui. E o pastor, não, nós temos que ver, porque a comissão da igreja decidiu que ali só são enterradas as pessoas honorárias, aquelas pessoas que trabalharam para a igreja, fizeram alguma coisa tremenda, então é meio complicado, não vai dar para enterrar sua esposa ali. E aquele homem falou, o que eu faço com a mulher então, né? Não, aqui não dá, vamos procurar outro cemitério, outro lugar para ficar. E passou. E ele disse, tá bom, pastor, então se não dá, né? E aí saiu. E veio o outro domingo, né? E o homem estava lá na igreja no sábado à tarde, já está chegando o domingo, sábado à tarde, e o homem estava lá na igreja, lá, né, tentando consertar
meio quebrado, não era assim de madeira, era de cimento, e ele passou, estava ali consertando com cimento, e passou aqui no púlpito, consertou, foi lá no banco do coral, consertou também a escada do banco do coral, estava consertando lá na frente. Aí o pastor veio aquele homem trabalhando, né, teve compaixão, eu vou perguntar, né, e aí, como é que você resolveu a história da sua mulher? Ela está aqui, pastor. Está onde? Está lá no púlpito, né? Está lá no banco do coral, está aqui na frente. Aí eu falei assim, como assim? Não, pastor, você não deixou eu enterrar, eu fui queimei ela, entendeu? E peguei a cinza dela, misturei aqui na massa da igreja e estou colocando ela em todo quanto é lugar aqui. Agora, se eu não quiser deixar ela lá, ela vai ficar aqui dentro da igreja no resto da vida, juntinho que você fez ali. E o pastor ficou assim, né? E é uma história interessante e verdadeira. Mas o ponto da questão para mim é o seguinte, irmãos, é que para que essa mulher se tornasse realmente parte da parede e do material da igreja, foi necessário que ela morresse e se tornasse cinzas. Foi necessário que ela se tornasse cinzas para poder fazer parte de toda aquela estrutura daquela igreja. E o apóstolo Paulo, ele está conversando com o povo que morava lá na igreja, né, em Roma, e na verdade, para mim, a igreja em Roma, a igreja em Tampa, a igreja do Senhor é uma igreja só. E eu tento trazer isso para os nossos dias de hoje. Paulo está falando para a gente exatamente isso. Ele está falando de uma experiência de salvação. E eu quero deixar uma coisa clara para você que é crente no Senhor Jesus. Quem já aceitou Jesus aqui como Salvador, levante a mão nesse momento para me ver. Todo mundo já aceitou Jesus como Salvador. Amém. Eu quero deixar uma coisa clara para você, olha só. Quando você tem uma experiência de salvação, você morre do pecado, morre para o mundo e morre para você mesmo. Agora levanta a mão de novo quem já teve Jesus como Salvador. Pode levantar. Entendeu o que eu falei? Você morre para quem? Para o pecado. Você morre para o mundo e você morre para você mesmo. É isso que a palavra de Deus diz para a gente. E Paulo está deixando isso claro aqui na palavra aos crentes que estavam ali na cidade de Roma. É interessante para a gente porque a salvação ela tem uma sequência. E a sequência é o seguinte: primeiro a pessoa escuta a palavra. E em Romanos capítulo 10, 17, nós vemos o quê? Que a fé ela vem pelo ouvir. E o ouvir o que, Elias? Ouvir a palavra de Deus. O primeiro passo, a pessoa ouve a palavra. O segundo passo, ela ouve e agora ela recebe pela fé. Ela crê que Jesus Cristo morreu por ela na cruz do Calvário. Ela ouve porque a fé vem pelo ouvir. E pela fé ela então aceita Jesus. Que diz o quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João capítulo 3, versículo 16. Ela escuta, ela crê, então agora quando ela crê, ela entende do sacrifício de Jesus. E no capítulo 2, versículo 8 e 9 de Efésios, nós vemos que pela graça vocês são salvos, não pela fé, porque isso não vem de vós, mas é dom de Deus. É dom de Deus. Irmãos, uma coisa interessante é o seguinte, é que todas as outras religiões que existem nesse mundo, elas tentam mostrar para você que para você conseguir chegar no céu, é necessário que você faça alguma coisa boa, né? Você é bom, consequentemente você vai conseguir coisas boas. Eu quero dizer uma coisa para você nessa noite, não tem nada que você possa fazer que vai te levar para o céu. A única coisa que vai te levar para o céu é quando você aceita o sacrifício que Jesus já fez por você. Então a sua parte é entender o sacrifício de Jesus. E entender o sacrifício de Jesus é você morrer para esse mundo. E o texto dessa noite, irmãos, que eu escolhi para falar com os irmãos, é justamente sobre uma igreja morta para o pecado. Uma igreja morta para o pecado. 2 semanas atrás, nós estávamos sobre a igreja, 3 semanas atrás falamos sobre a igreja, a responsabilidade da igreja, aquilo que a igreja tem que fazer, aquilo que nós somos como crentes. Mas eu queria falar com a igreja nessa noite o seguinte, é que muitos de nós estamos às vezes brincando com um assunto muito sério que é o pecado e achando que nós vamos continuar levando a vida assim de qualquer maneira e que não vai haver consequência e que tudo vai estar bem e que vai terminar tudo bem. Tinha um rapaz aqui na igreja, né? Eu gostou, quando ele vier a filmagem ele vai gostar, irmão Luiz, um rapaz, que ele dizia o seguinte, né? No final tudo dá bem, né? Se não for bem no final, é porque não é o final ainda. Eu quero notícia para você, no final do inferno, na sua morte, não tem como melhorar. Ou você depois que morre vai para o céu, ou você vai para o inferno. A palavra de Deus é clara, não existe o meio termo. Não existe. Essa história da gente entender aí, esse meio termo aí, de um lugar onde as almas vão ficar esperando para ser julgadas, elas podem, alguém, se você orar muito pela alma que está ali e pagar que alguma coisa, essa alma sai de onde ela está e vai para o outro lado. Isso é uma ideia que foi criada de uma teologia falsa. Né? O texto que nós lemos de Lázaro agora diz que quando o rico e o pobre morreram, eles foram
o quê? Um foi para o seio de Abraão e o outro foi para onde? Foi para o Hades, foi para um lugar ali que ele já estava sofrendo. E ele sofreu bastante ali, e diz que entre os dois existe ainda um abismo, e esse abismo é pior ainda do que está ali, porque é o inferno final onde o diabo e os seus anjos e todos aqueles que não aceitaram Jesus como Salvador vão viver eternamente, e eternamente não é 1 minuto, não é 2 minutos, não é 1 hora, eternamente é eternamente. Quando eu era pequeno, da idade assim do Johnny, eu ia lá para Cachoeiro Itapemirim, a minha cidade, e meu tio me levava para trabalhar com ele na marmoaria, na marmoaria, é isso que diz, né? Então naquele lugar de polir mármore, eu tinha que polir o mármore, e eu chegava ali, eu falava, Jesus, como é que eu vou trabalhar aqui o dia todo? Aí eu ficava, 1, 2, 3, 4, 5, contava até 60, passou 1 minuto, aí contava de novo, 1, 2, 3, até passar 2 minutos, né? Mas eu contava 1 minuto tão rápido, que eu contava 1 minuto e meio em 30 segundos, então eu tinha que contar 2 vezes para poder contar 1 minuto. Eternamente